eu quero chamar, então, o especialista em inteligência artificial, que é o Carlos Lopes, vai explicar para a gente o que é esse tal de ChatGPT que está todo mundo falando. Bem-vindo, Carlos. Oi, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui no programa, Miriam. Estava aqui tentando acordar um pouquinho, porque, por incrível que pareça, uma das consequências que a gente pode ter mais nefastas sobre a tecnologia que eu vou falar na entrevista é exatamente ameaçar as democracias. E eu, sinceramente, eu já não tenho mais paciência para política. Para mim, 10 anos de eleição já passou do ponto, entendeu? Então, já não tenho mais condição de acomodar isso na cabeça, né? E eu acho que a tecnologia está tendo um papel muito significativo, que eu acho que pouca gente está percebendo, que eu vi que você falou, pô, gente, tem que ter sempre essa comunicação entre os contrários, etc., né? Você se expor a outras ideias. E isso vem radicalizando de uma certa forma na sociedade como um todo, e um papel que tem são as redes sociais, porque as redes sociais, elas são aplicativos que buscam qual é a matéria-prima delas, é o seu tempo. Então, ela vende o seu tempo dentro daquele aplicativo como forma de faturar em anúncios, produtos e serviços. E, para obter o seu tempo, os algoritmos de inteligência artificial tentam entender o que você gosta. Então, se você se expõe só a determinados tipos de pessoas ou opiniões, etc., cada vez mais ele só vai te exibir esse tipo de opinião, né? Esse tipo de assunto, esse tipo de tendência. Então, a sua capacidade de abrir um pouco o leque de pensamento, ela começa a ficar muito reduzida, né? Então, eu não tenho dúvida de que todo esse processo que a gente vem acompanhando, de cada vez as coisas estarem mais radicais, mais extremistas, e por não dizer mais violentas, tem um papel, na minha opinião, dessa questão de tecnologia, de redes sociais, expondo cada vez mais as pessoas a ficarem só nas suas próprias bolhas, né? Exatamente. Não, aqui no canal a gente conversa bastante com os nossos membros até sobre a importância da gente trazer outras visões, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas você vai dar espaço para essa figura e tal. Mas às vezes, na verdade, eu acho assim, quando a gente mostra, dificilmente alguém vai mudar de voto ou de opinião. Muitas vezes a pessoa ou enxerga um outro aspecto, né? E forma uma opinião até mais embasada, até para poder criticar melhor, né? Eu lembro muito de uma entrevista até que o Antônio Tabet aqui, que é um dos fundadores do canal, fez com o Boulos. E ele falou assim, puxa, Boulos, você me mostrou coisas que eu não conhecia. Quer dizer, se eles não tivessem sentado os dois ali para conversar, talvez a visão, né, que o Tabet tinha do Boulos fosse completamente outra, que talvez fosse uma visão mesmo muito baseada no que estava circulando ali nas redes sociais. Então, acho importante... Algo estereotipado, né? Exato, ouvir as pessoas, é importante. Sim. E se a pessoa for uma figura caricata, aí também vai ficar nítido, né? Se for aquelas pessoas que não deixam o outro falar, que grita e tal, pô, não tem dúvida, às vezes muito mais o jeito como as pessoas falam diz muito mais sobre elas do que até o que elas estão falando, né, Carlos? Agora, então, vamos falar do ChatGPT, Carlos. Por que tem tanta polêmica, né? Tem gente falando super bem, tem gente falando mal. Vamos lá. Tentar explicar aí da maneira mais acessível possível sobre essa tecnologia. Então, apesar da gente achar que inteligência artificial é um negócio assim do futuro, meio filme do Exterminador, sabe? Vai vir um robô que faz tudo e mata as pessoas e tal, a gente já tem inteligência artificial no nosso celular o tempo todo. Quando você chega e pede, por exemplo, para Siri ou para Alexa, olha, toca uma música para mim,
quando você usa o Waze para falar qual é o melhor caminho para eu ir do meu endereço até o local tal, né? Tudo isso você já está usando algoritmos de inteligência artificial, tá? Então, quando você entra no Netflix, por exemplo, e você está vendo um filme, no final ele fala assim, olha, talvez você goste disso, 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 disso também, né? E te recomenda outros. Isso já são algoritmos de inteligência artificial, que eles vão aprendendo basicamente com as suas interações, né? E até o presente momento, as inteligências artificiais eram muito baseadas em grandes volumes de dados estatísticos e tudo mais para definir essas tendências. Então, uma parte de inteligência artificial, uma área que a gente chama de machine learning, né? Que é a máquina, entre aspas, aprender com padrões de dados anteriores, né? E o que tem de realmente bem revolucionário nessa questão do GPT, né, que é uma sigla para uma técnica de inteligência artificial generativa, tá? É que, primeiro, ela é treinável em cima de reforço positivo e negativo, ou seja, ela me dá uma resposta e uma pessoa humana está validando se aquela resposta é adequada ou não, e aí numa segunda interação ela vai se aperfeiçoando naquilo ali, e ela tem efetivamente como compor e entender a linguagem natural de uma forma muito, muito boa, bem superior ao que a gente vinha tendo anteriormente. O que é a linguagem natural? Eu escrever do jeito que eu quero, né? E ela entender qual é a minha intenção sobre o que eu estou falando, etc. E também a possibilidade de gerar conteúdo, de gerar coisas novas. Então, eu posso, por exemplo, pedir assim, olha, escreve para mim um texto para eu postar no meu Instagram sobre os benefícios de tomar água com limão pela manhã. E ele vai escrever um texto sobre isso. Você pode escrever coisas do tipo, outro dia desse eu estava brincando um pouco com a tecnologia, eu falei assim, eu estava vendo e conversando com a filhinha da minha namorada e falei assim, olha, eu vou fazer uma história infantil para você, quer ver que eu faço uma história infantil rapidinho? Aí pedi exatamente para ele criar uma história de uma menina que encontrava um sapo, etc. e tal, e ele criou a história, né? E então ele tem essa capacidade de pegar uma base de conhecimento enorme, foi até o final de 2021 que alimentaram ele sobre várias coisas que tem na internet, vários textos disponíveis na internet, e ele tem capacidade de tanto responder a coisas que tem nessa base de conhecimento dele, como de criar coisas novas, tá? E isso, apesar do chat GPT foi o que ficou famoso, que as pessoas entravam lá para testar, escreviam alguma coisa, ele respondia, etc., tem outras nuances dessa mesma tecnologia de criação. Por exemplo, você pode pedir para criar imagens para você, entende? Então, olha, você pode criar, igual eu falei da água com limão, você pode criar uma imagem para mim de água com limão e ele cria uma foto, cria uma ilustração daquilo que eu estou falando, tá? Então, assim, sendo muito, muito sucinto, é isso. É uma tecnologia que permite a gente interagir de uma maneira diferente com os computadores através de linguagem natural e, principalmente, tem capacidade de criação, ok? De gerar coisas novas. Então, porque, assim, robozinho que conversa com a gente tem um monte, né? Esses, quando tem chat de... Outro dia eu estava tentando falar com uma universidade, foi me dando uma irritação aquilo, porque era um robozinho, e eu falava, eu gostaria do contato da assessoria de comunicação. Aí vinha uma resposta assim, você quer se matricular? Você não sei o que. Eu, não é isso que eu quero. Mas, enfim, é mais inteligente, ela escreve os textos ou produz as imagens a partir de tudo que já alimentaram, né? Mas qual é que é a desvantagem disso, Carlos? Bem, vamos lá. Na verdade, para mim, que gosto de tecnologia, eu acho isso tudo um grande barato, né? Até porque a gente está na terceira versão dessa tecnologia. Então dá para se imaginar que isso vai ampliar muito e muito mais, tá?
eu acho que as desvantagens não têm propriamente a ver com tecnologia. Se eu falar explicitamente de tecnologia, a desvantagem é que existe uma tendência, uma possibilidade, deixa eu falar o correto, uma possibilidade a uma ocorrência do que a gente chama de alucinação. O que é uma alucinação? É igual a gente, uma alucinação. Você está vendo uma coisa ou algo que não existe. Então, dele te dar uma resposta que, apesar de escrita corretamente, em português, tudo direitinho, parecer sensata, bem escrita, ela fala um absurdo, ok? Então, isso pode acontecer. Por isso é que o modelo, ele o P do GPT é de pre-training, né? Então, é de pré-treinamento. Você toda hora está reforçando se uma resposta que ele deu é adequada ou não, ok? Então a desvantagem, assim, muito tecnicamente falando, a principal que eu vejo é essa de alucinação. Agora, em outros aspectos, isso vai ter um impacto severo na capacidade de empregabilidade das pessoas. Esse aí é o principal. A Eurasia Group, né, uma grande consultoria econômica mundial, eles no início do ano, eles fazem um boletim de 10 ameaças mundiais, né? Então, a terceira ameaça que ele coloca ao status quo mundial, se eu não me engano, a primeira é a guerra na Ucrânia, né? E a segunda, o impacto de inflação, e essa inteligência artificial é a terceira, ok? De causar grande impacto na forma como a gente enxerga o mundo. E eles, inclusive, levam em consideração o que? Como isso tem uma tendência de poder ameaçar as democracias. Eu vou dar um exemplo bem amplo, bem exagerado, mas que é uma possibilidade. Por exemplo, quase que todo mundo já sabe, nas eleições a gente passou por isso, tem um monte de robô do partido A ou do partido B, postando coisa na internet, etc. e tal, e interagindo, etc. Então são aplicativos que estão fazendo isso. Agora, você imagina um aplicativo que possa criar textos em cima de algum assunto que você planta, né? Gerar imagens, ok? E com conteúdo fake, com conteúdo falso. Como é que você vai responsabilizar alguém por isso? Quem é que criou esse texto, por exemplo? Quem é o autor desse texto? Tá entendendo? Então, sim, eles apontam isso como uma ameaça especificamente à democracia. Isso pode ir além. Já existem algoritmos que eu posso alimentar eles com a minha voz ou com a voz de qualquer pessoa. Ele começa a aprender os fonemas e eu posso escrever um texto e fazer com que o algoritmo fale aquele texto como se fosse você. Ou seja, a vida aí dos tribunais superiores que andaram atrás das fake news não vai ficar fácil não para o futuro. Agora, eu achei que você fosse falar também que uma das questões fosse a da propriedade intelectual, por exemplo. Alguém faz um texto, aí o chat GPT vai lá, sim, usa esse texto ou distorce o texto, tudo bem, né? Como é que fica essa questão legal? É um problema. Na verdade, isso é uma coisa. Tem assim, inúmeros impactos, tá? Se a gente for falar sobre tudo, nossa, acho que a gente precisaria de um dia inteiro para isso. É como eu falei, o mesmo exemplo que eu dei. Pô, se eu tenho um robô que pode produzir um texto e postar alguma coisa, quem é o responsável pela autoria desse texto? A mesma coisa. Eu posso pegar uma matéria de jornal escrita por você, por exemplo, uma matéria de uma revista, e pedir, olha, reescreve isso resumindo, ou reescreve isso com outras fontes, ou muda a forma de escrever, e ele vai me gerar um texto todo novo e de novo, né? Quem está produzindo esse conteúdo é uma AI, né? Não é uma pessoa. E o que é bem impactante nisso é o tempo. Eu acho assim, que quem já teve curiosidade de olhar, é impressionante, é muito rápido. A gente aqui, né, acabei nem falando muito, a minha área de atuação aqui, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia na área médica, né, eu sou médico e diretor executivo aqui dessa empresa de tecnologia, e a gente até colocou
uma brincadeira, né, para as pessoas poderem acessar. Eu coloquei no meu perfil de rede social para você experimentar essa tecnologia. Então, criar um texto para sua rede social sobre um determinado assunto, você informar um medicamento, ele te dá os efeitos adversos daquele medicamento, ou você pegar um texto em inglês, jogar lá e pedir para ele traduzir o texto para você e resumir os tópicos mais importantes. Então, e também uma brincadeira, né, que foi, ó, bota a data de nascimento aqui que ele te diz o teu mapa astral completo. Então, então tem um link até que está lá no meu perfil em rede social que você pode brincar com essa tecnologia, e por trás está rodando exatamente isso, uma AI de capacidade generativa, entendeu? Então, isso aí é uma questão. Então, você imagina o quanto de impacto isso vai ter. Imagina no meio jornalístico, por exemplo. Pô, de repente eu posso ter alguém substituindo 2 ou 3 com uma capacidade de escrever muito mais rápido, entendeu? De colocar tópicos e pedir para já montar um esqueleto de um texto e eu evoluir a partir daquilo ali. Na área de design gráfico, por exemplo, eu posso solicitar a criação de imagens. Sim, mas ao mesmo tempo que tem isso, a gente está pensando num jornalismo que produz um texto para encher papel só, né? Ah, produz aqui, faz assim. Eu fico pensando assim, nossa, então cada vez mais nós vamos estar valorizando o jornalismo autoral, a confiança das fontes, os encontros pessoais, né? Você se apresentar e ser o autor, isso aí cada vez, porque só isso que vai dar para confiar, o resto tudo pode ser um grande lixo. E também a curadoria, né? As pessoas que vão selecionar. Sim. Agora, para quem souber, de novo, né? Eu gosto muito da frase de Darwin, né? Que é o cara que foi o pai da teoria da evolução, né? Que no futuro não vão sobreviver as espécies mais fortes, e sim as mais adaptadas. E isso vale pra gente, tá? Vale pra nós. Por isso que uma das críticas até que eu tava falando logo no início do negócio é você ficar na sua bolha. Se você fica na sua bolha, você tem baixa capacidade de adaptação, tá? Você tem pouca exposição a pensamento fora da caixa, né? Então eu acho que para quem souber usar essa tecnologia, vai ser muito interessante. Posso dar um exemplo aqui. Você teve um bate-papo lá sobre política e está tendo esse bate-papo comigo aqui agora. Isso fica gravado, perfeito? Perfeito, fica gravado. Você poderia processar isso com uma ferramenta de inteligência artificial para ele escrever tudo o que a gente falou e usar o chat GPT para criar uma matéria sobre a primeira entrevista e sobre a segunda entrevista para você, onde você vai rever aquilo ali e publicar. Olha o ganho de performance pessoal sua, de produtividade que você vai obter, entendeu? Então, para quem tiver realmente antenado e começar a olhar, esse vai ser um processo bem interessante. Agora, para quem tem um perfil de trabalho, até vamos supor aí, até na parte que a gente começou a conversar, a parte jornalística, mas isso se abre para qualquer caminho, tá? Na área publicitária, etc. Muito executor e pouco curador ou inspiracional, etc., ele vai ter um impacto na sua capacidade de trabalho muito grande, porque ele é facilmente substituível por uma plataforma de inteligência artificial. É isso aí, ó. Eu quero saber como é que funciona. A pessoa baixa uma ferramenta, como é que usa? Vamos lá, você funciona online se você tem um perfil um pouco maior de inspeção técnica, né, de curtir mais tecnologia. Você pode abrir um site chamado openai.com, tá? Onde aí você pode criar uma conta e tal, aí já precisa ser um pouquinho mais técnico. E tem aquele que eu comentei, que eu botei na minha rede social, no meu Instagram. Para quem quiser, é Dr. Carlos JC Lopes. Você entra lá no meu perfil, vai no link da minha bio, que tem lá a primeira opção, ó, experimente o chat GPT aqui, e aí já tem umas opções, essas que eu comentei, né? Produz um texto para mim, para minha rede social, traduz um texto em inglês e resume e tal, então já tem essas opções lá disponíveis, né?
Tá dá para já maravilha. fazer uma degustação disso daí. Muito bom. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui sobre isso. Peraí. Ai, a Mila tá aqui. Beijo, Mila, parabéns. Ela mandou aqui um obrigada. A Camila Oliveira tá falando: o perigo do chat GPT é que ele não diferencia entre fato, fake news e pesquisa científica. Ele usa os restos muito sem critérios. É um come-come, né? Vai pegando tudo que tem na frente, vai melhorar, É, provavelmente, vão desenvolver mais, né? na É, verdade, ele é fruto muito das interações que vão ter, né? Se a gente pegar o material todo que tem pré-treinado até o final de 2021, as respostas são muito críveis, tá? E, inclusive, ele já, nessa versão 3 e na 3.5 que está saindo por agora, ele já tem alguns outros bloqueios visando impedir aqueles problemas que eu falei, de produção de assunto falso e tal. Inclusive, a parte ideológica, política, ele não responde rigorosamente nada. Botaram um bloqueio que ele fala, olha, não está no meu escopo falar sobre isso. Ou na área de saúde, olha, eu estou sentindo isso, que remédio que eu devo tomar? Ele também meio que fica em cima do muro, fala, olha, procure um médico e tal. Ele já dá meio que uma deschavada nessa resposta. entendi. Ó, o Gustavo Delfino, obrigada, Gustavo. Ele pergunta assim: Carlos, eu nem entendi direito a pergunta do Gustavo, tá? Mas vamos lá. Como você vê o chat GPT e a inteligência artificial no geral como ferramentas para criadores ou como potenciais substitutos a eles? Acho que é isso que você estava falando, criadores de conteúdo, por exemplo, matéria jornalística e tal, criando, por exemplo, anúncios com base em Big Data. Sim, não, isso aí é uma aplicação direta que você pode fazer, tá? Que nem eu dei o exemplo, ó, cria um texto aí para uma rede social minha, ou por exemplo, olha, eu tenho um produto para lançar, me cria um slogan, por favor, ou sugira nomes, olha, vamos supor, eu tenho um bloqueio criativo, eu estou querendo criar uma marca de algum produto, estou querendo criar uma marca, sei lá, de uma casa de festas. Eu posso pedir para ele fazer isso, ele vai me dar opções de nomes, entendeu? Então, isso aí é uma aplicação, pô, assim, direto na veia dessa ferramenta, tá? E você pode, inclusive, carregar com informações suas ou de uma determinada base de conhecimento e pedir para ele gerar aquilo a partir de uma determinada base de conhecimento já que você está pré-fornecendo. Entendi. O Sigefredo, oi Sige, obrigada. Ele fala assim: a ignorância artificial vai superar a natural? Isso nós vamos acompanhar, né, Carlos? Olha, de novo, a ferramenta ela é pré-treinada por pessoas. Então, como tudo que a gente mete a mão como espécie, né? Se a gente pegar pessoas elevadas, muito inteligentes, muito capazes, as respostas vão ser muito capazes. Se a gente pegar várias pessoas menos favorecidas ou com má intenção, etc., isso vai pender para o outro lado. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter uma capacidade exponencial de conhecimento para o lado bom e exponencial de anticonhecimento, né, ou de ignorância, né, pro lado ruim também. Pois é, e eu fico pensando assim, no futuro vão criar um chat GPT que pesquise, por exemplo, só na base de dados das grandes universidades, sei lá, daí vai vir só coisa boa, ou pelo menos Sim. Você pode separando o joio do trigo, né? O que tem que entender é o seguinte, que essa é uma ferramenta que ela aplica os modelos em cima de bases de conhecimento. Então, a OpenAI, o ChatGPT, eles carregaram uma base de conhecimento grande de internet até 2021. Mas, por exemplo, se eu quiser criar, vamos supor, que nem eu falei aqui, eu sou da área médica, olha, eu vou pegar um capítulo inteiro de um livro de fisiologia médica e vou carregar isso lá e vou treinar uma série de perguntas e respostas e vou calibrando se a resposta que ele está me dando é boa ou se é ruim. Daqui a algum pouco tempo, muito rápido, eu vou ter uma ferramenta que vai
me responder em cima daquela base de conhecimento de uma maneira muito fidedigna e assertiva e rápida, ok? Então, isso é possível sim. Já hoje, você já tem como fazer esse tipo de treino e de carregamento, né? Vamos botar assim, de bases de informações que ele ainda não conhece. Tá certo. Ó, quero ler duas mensagens. Uma do Bruno Cássaro, que é nosso membro querido aqui. Ele fala: o cerne das inteligências artificiais é que nós olhamos sempre com o viés tecnológico. Esquecemos de olhar na visão antropológica. Nós somos relevantes para arte, sentimentos, psicologia e etc. É isso aí. E o Gustavo Delfino, oi Gustavo, ele fala uma coisa que é mais ou menos na mesma linha. Ele fala assim: estava pensando no sucesso do My News em cultivar esse contato cotidiano com o público. Eu amo isso, Gustavo. Com benefício mental mesmo, como fez a cantora Tereza Cristina, cujas lives na pandemia lhe faziam bem. É isso, eu acho que essa interação, esse contato é nosso mesmo. E que tomara que essas inteligências artificiais venham para nos aproximar cada vez mais, né? Eu lembro muito quando se falava, não, porque, sei lá, o rádio vai acabar com o livro. Não acabou, entrou o rádio, o livro ficou aí, até hoje está aí, né? O computador. Eu acho que dá para a gente ir. É o que você falou, tem que olhar essas tecnologias sem preconceito, né? E entendendo as vantagens, as desvantagens, como é que funciona, porque se a gente não for se atualizando, a gente vai ficando fechada numa bolha. Exatamente. Também, né, Carlos? Eu acho que a gente tem que entender uma tendência que a gente vê é que em toda essa parte de revolução tecnológica, né, existem marcos de tecnologias que mudaram muito, né, muito abruptas. Então, pensar no celular até 2007 e foi lançado o primeiro iPhone com recurso de toque, ele simplesmente modificou radicalmente a maneira como a gente interage com o telefone. A mesma coisa, quem não lembra, Blockbuster, você ia lá, pegava lá o DVD e tal, e tinha que devolver aquele negócio todo. Como o streaming modificou música e modificou a forma da gente assistir filme, etc. e tal. Então, eu acho que não adianta a gente fechar os olhos para isso. Por exemplo, a Blockbuster não existe mais, né? Então, não adianta a gente fechar os olhos para isso. Quanto antes a gente olhar as tecnologias que têm um potencial muito disruptivo e ver como é que a gente pode entender como mexer e adaptar aquilo na nossa profissão, no nosso dia a dia, mais adaptado você é para ser um profissional aí do futuro. Então, essa tecnologia em específico está recebendo aportes de capital na casa de bilhões de dólares. Então, é uma tecnologia muito disruptiva que vai alcançar muitas e muitas áreas. Então, se quer um conselho, não feche os olhos para isso, pelo contrário, tente estudar o assunto o mais rápido possível. Mas também vamos estudar com calma. Eu não gosto assim dessas mensagens catastróficas, sabe? Todo mundo vai perder o emprego, ninguém mais vai ter, porque a inteligência artificial vai te substituir. Não é. As coisas vão mudando, né? As interações vão mudando. É isso, só. Mas assim, ficar ligado um pouco para isso. Lembra mais ou menos do Uber e do táxi? Os táxis faziam protesto, etc. Hoje, a coisa anda. A gente tem Uber, tem táxi, tem taxista que tem o aplicativo do Uber, tem aplicativo para o táxi. Ou seja, a coisa não teve nem a coisa teve um C importante, duas coisas. Então, o que eu vejo é você olhar, ficar isolado disso, não ficar, não, isso aí... Muita gente que nem sabe sobre esse assunto, né? Eu devo estar falando neste, mas vai depois fuçar, o que é esse negócio que esse cara está falando? Sim, né? Claro. Então, é bom ficar atento e olhar e você ver como é que você pode efetivamente incorporar aquilo, né, na sua
na sua profissão, no seu dia, para melhorar a sua produtividade. Olha como pode ser bacana para você estudar. Você carregar um texto ali e falar, cara, resume isso aí para mim. Inclusive, escolas americanas estão proibindo o acesso ao chat GPT pelos alunos, porque você pode, por exemplo, olha, faz uma redação para mim sobre tal assunto para eu entregar na escola. Então ele vai produzir uma redação para você entregar na escola, né? Que é a mesma coisa que proibir de usar o celular, porque a pessoa pode pegar alguma coisa no Google lá e entregar para a professora como se fosse de autoria dele, né? E hoje em dia a gente não consegue imaginar viver sem o Google. Mas você citou o exemplo do Uber, Carlos, e eu estava pensando, outro dia, não por causa do chat GPT, né? Mas assim, quando surgiu o Uber, você lembra que as pessoas falam, não, é maravilhoso, você entra no carro, te oferecem água, balinha, não sei o quê. Nunca mais me ofereceram nada, os motoristas estão super insatisfeitos, se sentem explorados pela plataforma, é um problema também, uma questão social. Então, assim, todas essas coisas a gente tem que ficar por dentro, eu concordo totalmente com você. Como em tudo na vida, né? Eu tenho um ditado que eu gosto muito, né? Aos que choram e aos que vendem lenços, né? Então, por exemplo, essa estratégia do Uber era o quê? Eles precisavam entrar e quebrar um hábito. Qual era o hábito dos países? Pegar um táxi. Como é que você quebra um hábito desse? Você tem que criar uma experiência de tal forma tão diferenciada para você tornar aquele buzz. Uma pessoa começar a falar com o outro, falar com o outro, falar com o outro, e aquilo tomar uma proporção. E é claro que aquilo não era um desenho economicamente viável, né? Obviamente que essas empresas elas buscam uma aplicação em escala, né? Em um número muito grande, tá? Mas é algo mais ou menos, né, nessa linha. A gente sempre vai ter yin e yang, né? Um lado positivo e um lado negativo de cada coisa, né? Como as coisas são. Exatamente. Ó, quero ler só alguns comentários aqui. Que o André Conforte está falando. Oi, André, ele falou que foi tentar entrar essa semana e estava lotado, ou seja, tanta gente acessando. Entendi. Porque esse endereço que eu dei, o openai.com, eles criaram um chat GPT gratuito para as pessoas meio que experimentarem, tá? Então, esse tem um limite de demanda, tem um limite de gente que pode entrar, né? Agora, quando você tem, igual a gente tem aqui um acesso via nossa empresa e tudo mais, aí esse limite já não acontece, mas também não é gratuito, né? A gente tem que pagar para fazer o acesso a essa tecnologia. Maravilha. E olha, o Cícero Julião, Cícero, que fofo, amei. Ele falou que uma inteligência nunca conseguirá gerar uma interação tão maravilhosa quanto essa da Miriam. Sempre teremos Miriams. Obrigada, Cícero. Muito bom. Olha, Carlos, quero agradecer demais a sua participação aqui no almoço do My News. Tá ótimo. Obrigado de novo pelo convite. Dessa vez com um papel diferente, né? Da outra vez eu vim como médico falar do desafio da telemedicina durante o Covid, né, lá durante a pandemia, e agora falando da minha outra faceta aqui, que é na área tecnológica. Um prazer estar aqui, espero que tenha sido útil aí para as pessoas, aí para os seus ouvintes. Foi um prazer estar aqui de novo. Prazer foi nosso. Um abração, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.